Amém. Irmãos, vamos abrir a Escritura na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Hoje a gente vai falar sobre justificação pela fé, né? Ver o que o apóstolo Paulo diz aqui para a igreja de Roma sobre justificação pela fé. Vocês sabem o que é justificação? O que é justificação? Não segundo o conceito da palavra, mas segundo a palavra de Deus. Segundo o conceito da palavra, creio que tranquilo, né? Mas segundo as Escrituras, o que é ser justificado? Não? Querem chutar, não? Pode chutar. Você ou nós passarmos a ser vistos como justos. Segundo o termo da própria palavra mesmo, né? Sem ser teologicamente falando, é você ser tornado justo. Alguma coisa ou alguém está te justificando. Você é culpado, mas alguém está te justificando. Ou alguma coisa, ou você mesmo pode se justificar, alguém pode te justificar, ou alguma coisa pode te justificar. Você ia dizendo alguma coisa? Redimido também. É um conceito que combina com a justificação. Então hoje a gente vai falar sobre justificação pela fé. E no capítulo 4, logo no verso 1, você fica com a sua Bíblia aí aberta, a gente vai andar no capítulo todo, esse capítulo 4, tá? Diz assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Faz uma pergunta aí: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? É óbvio que Paulo sabia que Abraão não era o seu pai, e nós também podemos afirmar que Abraão não é o nosso pai segundo a carne. Correto? Amém até aí? Mas Paulo está falando de um conceito aqui desde o chamado de Abraão. Abraão foi chamado e aquilo lhe foi imputado por justiça e ele passou a ser o nosso pai da fé. Então Paulo está falando aqui desse Abraão, não que a gente tem relação sanguínea com Abraão, mas pela fé a gente tem. Paulo está falando aqui dessa relação que a igreja, que essas pessoas que ele está falando da igreja de Roma, e que nós também, hoje a gente pode afirmar isso pela palavra, que nós temos essa relação com Abraão, mas pela fé, porque ele foi o pai da fé, segundo as Escrituras. Verso 2: porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Olha o que Paulo afirma: se ele foi justificado, se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Olha a afirmação categórica que Paulo está fazendo e que desconstrói toda a observância que o judaísmo tinha para aquela época, que a religiosidade vigente nos tempos de Jesus e nos tempos de Paulo era vigente, que a salvação ela era pela observância da lei. Então você, ou quem vivesse naquele tempo, segundo os ensinamentos dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, você só era salvo pela observância da lei. O que é a observância da lei? É você obedecer à lei.
Você só era salvo pela obediência sua à lei. Ao quê? A Torá. Toda a palavra de Deus que tinha naquela época. Ou seja, a Torá, que eram os 5 livros lá, os 5 primeiros livros, né, que era toda a lei de Deus. A salvação só se dava assim. Paulo está falando aqui, se ele foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Então Paulo está desconstruindo esse discurso já, que era muito vigente naquela época, de que a salvação era pela observância da lei. Então ele teria do que se gloriar. Ironicamente, Paulo poderia até falar assim, o vosso pai, por exemplo, se eu estivesse falando aqui para um grupo de fariseus, judeus, eu falo, o vosso pai, se ele foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Diante de Deus ele não se gloria por causa disso, não. Ele até fala que ele pode se, como se ele estivesse afirmando, ele pode se gloriar até diante dos homens, diante dos mestres da lei, diante dos escribas, mas diante de Deus não. Continuando, verso 3, porque diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então Abraão creu sem ter praticado obra nenhuma, não é? Estou certo ou estou errado? Abraão creu, praticou alguma obra porque creu? Até que ele crê, ele precisou praticar alguma obra para crer? Não. Aí a palavra diz que isso, porque ele creu, isso lhe foi imputado para justiça. Então olha só, ele foi tornado justo agora, porque ele creu. Não porque ele observou a lei, não porque ele obedeceu à lei, não porque ele praticou alguma obra, que ele passou a ser justo. Isso lhe foi imputado para a justiça. Verso 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. Olha só, quem trabalha, o seu salário, o nosso salário de quem trabalha não é considerado como favor, como graça, como algo imerecido. Quem trabalha, o salário é considerado como dívida. Você não está prestando um favor, quem te paga salário também não está te prestando um favor. Paulo está indo nessa dimensão para o povo aqui entender o que ele está falando de justificação pela fé. Olha, se vocês trabalham, o salário que vocês recebem não é considerado um favor, é dívida. Você prestou um serviço, quem te contratou para prestar esse serviço tem uma dívida para com você. Ele contratou sua mão de obra, seu serviço, o produto que você vende, seja lá o que for que você tem para vender, seja sua mão de obra, seja um serviço, seja algum produto, você está vendendo algo. Você não está prestando favor da mesma maneira que quem te contrata não está também te pagando salário como favor, como dívida. E aí ele continua. Mas ao que não trabalha, olha só, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Amém? Vamos ler de novo? Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Paulo está dizendo aqui que a gente não deve trabalhar? Não. Ele está usando essa metáfora do trabalho e do salário para desconstruir essa questão que tinha vigente, muito vigente nessa época, porque a igreja de Roma era cheia, carregada de judeus. Mas tinha também ímpios, tinha também gentios. Tinha também ímpios, né? Tinha também gentios lá, além dos judeus, ou seja, toda a classe de fariseus, escribas, tinha também gentios também. E aí Paulo está dizendo aqui, o que não trabalha, porém, crê naquele que justifica. Olha só o que ele acabou de dizer. Crê, ele não trabalha, mas ele crê naquele que justifica. Sua fé lhe é atribuída como justiça. Amém? Estão entendendo até aí? Alguma dúvida? Não? Verso 6. E assim também
e assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem Deus jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Olha, ele pega um texto de Davi lá, ele pega uma das palavras de Davi lá para completar o seu discurso dessa metáfora que ele colocou aqui sobre o trabalho, porque com certeza pode gerar dúvida. Se ele interrompesse o texto dele aqui, quando ele fala do que trabalha, que o salário é como uma dívida, e o que não trabalha, mas crê naquele que justifica, por ele crer pela fé, ele é atribuído justiça, iria ficar meio assim, né? Parece que está faltando alguma coisa. Aí ele pega um texto lá de Davi, coloca esse texto aqui, que bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais lhe imputará pecado. E no verso 9 ele faz uma pergunta: vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Essa bem-aventurança que Davi falou aqui, ela é válida só para quem se circuncidou, ou ela é válida também para quem não se circuncidou? É a pergunta que Paulo faz. Aí ele continua: visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Ele pergunta no verso 10, como, pois, lhe foi atribuída? Como, pois, lhe foi atribuída? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Paulo está acabando de dizer aqui que a justificação dos homens, que a justificação de quem crê, ela não necessariamente ela é para quem é justo, ou ela é para quem é circuncidado, ou para quem não é circuncidado. Ela não é válida só para quem é circuncidado. Ela é válida também porque é quem creu, e Abraão, quando creu, ele ainda não tinha sido circuncidado, não é? Ele até fala aqui isso, ó. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou incircunciso? Aí ele continua: não no regime da circuncisão, sim quando incircunciso. Esse conceito está claro, né, para a igreja, né? Circuncisão, incircuncisão, né? Joia? Tranquilo? Quando ele fala isso sobre o regime da circuncisão ou sobre o regime da incircuncisão, sobre os circuncisos ou sobre os incircuncisos, ok? Ou seja, quem foi circuncidado e quem não foi circuncidado. Amém? Só que aí Abraão, ele continua, né? Verso 11: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas incircuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Gosto disso aqui, porque ele está acabando de dizer para nós, para a igreja lá, e a gente pode tirar isso como lição para nós, que essa justificação que chegou para Abraão, chegou quando ele ainda era incircunciso, ele não tinha se circuncidado ainda, mas por ele ser o pai da fé, ele entrou no regime da circuncisão e se circuncidou. Para ele, aí Paulo fala, para ele ser pai tanto dos circuncisos quanto dos incircuncisos. Os incircuncisos, os que creem pela justificação pela fé. Ou seja, você não precisa se circuncidar, você não precisa fazer um corte mais lá, para você demonstrar, e esse corte era só nos homens, né? Porque
outros textos de Paulo, até em Coríntios, ele fala que a circuncisão agora ela é no coração. A palavra agora ela tem que ser escrita não em tábuas de pedra mais. A lei ela não é escrita mais em tábuas de pedra, mas pela circuncisão ser feita no nosso coração, na nossa vida, Deus escreve agora a palavra no nosso coração agora. Amém? Então, ou seja, Paulo está dizendo aqui que tanto aqueles que consideram Abraão como pai por causa da circuncisão, Abraão também é pai de outros que não são circuncidados, mas que creram e foram, pois, justificados pela fé. Amém? E nesse grupo está a gente, e não só a gente, mas milhares e milhares e milhares de outras pessoas que não são circuncidadas, mas creram e foram, pois, justificadas, são consideradas justas porque creram. Porque creram na pregação, porque creram na palavra. A gente hoje não crê mais na promessa. Abraão foi aquele que creu na promessa. Ele não desfrutou, ele não tocou, ele não chegou a andar junto com a promessa que era Jesus Cristo. Mas ele creu. E por ele crer, diz a Escritura, que aquilo lhe for atribuído como justiça. Ele se tornou justo. Ele é visto como justo. Ele é pai da fé dos circuncidados e pai da fé também dos incircuncisos. Ele é pai da fé de judeu, que fala que tem que se circuncidar, pensando nesse contexto, nessa época, e ele é pai da fé também de gentil, mas de gentil que creu. Você creu? Abraão é seu pai na fé. Não creu? Tudo bem. É judeu, circunciso, mas creu? Abraão também é seu pai na fé. Sou gentil, tenho o meu lugar ali na sinagoga, onde eu fico ali naquele pátio separado para os gentios, não participo de muitas coisas, mas criei. Foi justificado. Você creu, aquilo lhe foi imputado para a justiça também. Amém? Glória a Deus. Verso 13. 13? Isso, verso 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Vamos ler aí mais uma vez? Verso 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Que lei tinha ainda no tempo de Abraão? Sendo que a lei, vamos dizer assim, a lei que os judeus tanto se gloriavam, ela veio a partir de Moisés. Quantos anos depois de Abraão? E Paulo fala que não foi por intermédio da lei ou a sua descendência que coube a promessa de ser herdeiro do mundo, mas sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Se a promessa é só para os da lei, Paulo está acabando de dizer que se a promessa é só para os da lei, é para fariseu, é para escriba, é para saduceu, é para judeu, era para quem se arrogava que tinha Abraão por pai. Não, Abraão é meu pai, segundo a carne. Eu faço parte das 12 tribos. Então Abraão é meu pai, é nosso pai. Então, se é assim, ele diz, pois, que anula-se a fé. Se é só para os da lei, não tem fé mais. Isso anula a fé. Não precisa mais de fé. E cancela-se a promessa. Quer dizer, Jesus Cristo agora não precisaria mais de fé, nem de Jesus, se era por observância na lei. Não precisa fé, quer dizer, não precisa nem a fé, não precisa nem a promessa. Mas porque todos aqueles que andaram antes da encarnação de Jesus creram na promessa, segundo o autor de Hebreus, não é? Segundo o autor de Hebreus, eles andaram, eles vislumbraram a promessa de longe, sem contudo chegarem a alcançá-la, a desfrutar dela, a tocar nela. Mas eles, segundo o autor de Hebreus, eles são considerados nossos pais da fé, porque creram na promessa. Então, se a justificação, se
se essa herança que Paulo está dizendo aqui, se essa descendência dele, essa questão de ser herdeiro do mundo, é mediante a fé, e ele fala que ele afirma isso, e no verso 14 ele fala: pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé. Se é só para os da lei, se é só para quem foi circuncidado, se é só para quem crê na lei e pratica a lei e observa a lei, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Verso 15: porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Onde não há lei, não há transgressão, porque a lei suscita ira. Se não tivesse lei, tinha pecado então? Não. Né? Em outro texto do apóstolo Paulo, ele fala que a lei veio para quê? Para mostrar o nosso pecado. A lei veio para mostrar o quanto o homem é pecador e o quanto a gente precisa ser justificado, e que pelas obras ninguém, homem nenhum, consegue se justificar. Amém? Se for por obras, a promessa estaria cancelada já. Ele fala ali, não precisava de fé, anula-se a fé. A gente não precisava crer pela fé em Jesus. E também a promessa também de estarmos com Ele, de desfrutarmos dEle, aqui já, desde agora, desde o presente, e no mundo vindouro, estava anulada já essa promessa também. Porque se for pela observância, né, se for só para os da lei, não existia promessa e não precisaria de fé. Verso 15: porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Glória a Deus. Verso 16: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Então, se a palavra de Deus afirma que Deus falou para Abraão que foi por pai de muitas nações que ele constituiu ele, que ele chamou ele, que ele tirou ele, e ele creu, e ele saiu da terra de Ur dos Caldeus, saiu daquela Mesopotâmia, um país naquela época talvez muito cheio de recursos para a época, e que fez ele sair daquele local lá. E talvez a gente pense assim, gente, será que Abraão, quando ele saiu da terra de Ur dos Caldeus e ele foi em direção à terra prometida, ele foi sem saber aonde era a terra, ele foi porque creu, ouviu a voz de Deus e creu e foi, partiu, deixou toda a sua descendência e foi. Eu pelo menos tinha algo comigo assim, parece que a vida de Abraão, para aquele povo da época, por aquela expectativa, talvez, nossa, ele ouviu a voz de Deus e saiu em direção a uma terra que ele não sabe onde é, e foi, está seguindo os passos de que Deus chamou ele. Talvez a gente pense assim, nossa, será que as outras pessoas que observavam os passos de Abraão, ou que viram vir chegando Abraão em determinado lugar, eu fico pensando assim, será que era tipo aquele filme, o Show de Truman? Vocês já viram esse filme, o Show de Truman? Parece que ele estava sendo vigiado e visto por câmeras. Nossa, olha lá Abraão indo lá, o pai da fé. Não, gente, Abraão era um homem muito simples, muito simples, e vivia em tendas. Isso tem milhares de anos. Então ele era um homem simples que vivia em tendas. Então não tinha, pois, esses big brothers que a gente talvez pensa que ele era muito observado, que ele era muito visto. Não, ele estava andando por fé, andando porque ouviu a palavra e creu. Então a gente pode dizer que Abraão, ele por crer, por ter ouvido e crido, ele era um nômade. Ah, mas você creu em qual Deus? Vem cá, ele saiu da Mesopotâmia. Qual Deus deve ter falado com ele, dizem os mesopotâmios? Qual Deus? Será? Então ele era um cara simples, que ouviu Deus, e é por fé, porque andar por fé
não é você andar por vista, não é você andar pelo que você vê. Ele estava andando nos passos da fé naquilo que ele não estava vendo, naquilo que ele não estava sabendo, naquilo que não existia, mas que segundo a palavra e segundo a promessa, Deus ia chamar à existência. Olha só, ele ia para um lugar que na cabeça dele não existia, mas que Deus ia chamar à existência todas as coisas, inclusive a promessa que ele fez para ele: por pai de muitas nações te constituir. E com isso até confirma aquilo, que ele é pai da fé e pai de muitas nações, segundo a fé, tanto dos circuncisos quanto dos incircuncisos, tanto de judeu quanto de gentil. Por que que então, no tempo de Jesus, tinha aquela briga ainda de judeus e gentios? Porque sendo que no próprio chamamento de Abraão, fala que ele vai ser pai de muitas nações. Ele é pai dos diferentes também. Ele é pai dos que não têm a mesma cultura que a gente tem. Porque quem creu, creu pela fé e foi justificado, pois, pela fé. E se é incircunciso, não tem problema. Ele creu, foi justificado pela fé. Ah, eu sou da circuncisão. Creu, justificado também. Mas a sua justificação não é pela observância da lei, não é pela observância da palavra, é pela fé também. Pela fé que Abraão teve lá. Você também é um filho dele na promessa, porque você foi justificado pela fé. Continuação do verso 17. Porque por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, chama à existência as coisas que não existem. Então Abraão estava andando como que se fosse tateando, mas era por fé. Ele tinha um caminho, ele tinha um propósito, ele não sabia para onde ele ia, mas ele sabia para onde a palavra que ele ouviu estava mandando ele ir. Ele não sabia o que tinha lá, mas ele ouviu pela palavra de Deus, falando com ele, que ele ia enviar ele para uma terra onde mana leite e mel. Uma terra, aí ele fala para ele assim: Abraão, os que te abençoarem, eu vou te abençoar. Eu vou abençoar. Os que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Então ele saiu até com essa palavra: pode ir. Não preocupa com quem vai te amaldiçoar, não. Não preocupa com as lutas. E aí ele foi sem saber. Sem saber aonde era, sem saber quem que ele ia encontrar pelo caminho. Era um tiro no escuro, mas porque ele ouviu uma palavra e obedeceu essa palavra, ele foi. Sem saber no que ia dar. Ele sabia o que ia dar? A palavra que ele tinha lá: eu vou te mandar para uma terra que mana leite e mel. Essa era a palavra que ele tinha recebido de Deus e foi. Teve luta? Teve. Deus chamou ele e falou que ele ia ser pai. Com quantos anos ele tinha? Olha só, mais outra luta que ele teve que passar. Uma luta contra a mente, uma luta contra a lógica, uma luta contra a normalidade. Abraão lá, nos seus 100 anos, né, de 99 para 100 anos, Deus falou para ele que ele ia ser pai. E que Deus ia suscitar dele um filho da promessa. Ou seja, olha a continuidade da promessa, da palavra que Deus já tinha dito a ele agora. Chegou só quando ele tinha quantos anos? 100 anos. Ele teve que andar ainda muitos anos. Teve que caminhar. Teve que dar passos de fé. E Sara lá nos seus 90 anos. Não ovulava mais, com 90 anos. Né? Aqui na palavra aqui até fala sobre o seu corpo. No verso 19, depois a gente vai ler lá, nós vamos lê-lo lá. O corpo amortecido, mas ele creu e foi. E aí deram aquele jeitinho lá, né?
ele ficou com a escrava, né? De Sara, Agar, né? E gerou Ismael, porque é os titubeios que a gente dá durante a caminhada, porque a jornada é de fé, os passos são de fé. Aí eu pergunto hoje é diferente? Os nossos passos que a gente tem que dar, ele tem que ser de fé também. É um passo no escuro, a gente não vê, não sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos. Mas a palavra, ela vai na frente, ela vai na nossa frente. Ela vai abrindo picada. Ela vai abrindo caminho onde não tem caminho. Não era assim que o povo andava pelo deserto? A arca ia lá, com a tábua das leis lá, com as tábuas da lei lá. Então, e a arca sempre ia na frente do povo, então ela ia abrindo caminho onde não tinha caminho. O Senhor até fala, olha, o caminho que vocês vão, vocês nunca passaram por ele. Por quê? Não é porque eles não conheciam o trajeto, mas porque era um caminho, uma jornada de fé. Era uma jornada onde você tira algo que não existe e passa a existir agora. Ele até cita aqui, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Verso 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, olha só, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Até o passo de fé que você dá quando você está chegando naquilo que você acha ser os seus últimos anos, seus últimos dias de vida, pode lhe ser atribuído para a justiça também. E Paulo cita esse exemplo aqui, que ele creu, ele continuou crendo, porém ele até coloca que embora levasse em conta a idade avançada já e o corpo amortecido, ele creu que o Senhor, que tinha falado com ele, que tinha tirado ele da terra de Ur dos Caldeus e levado ele para uma jornada de fé, de passos de fé, sem ele mesmo saber aonde era essa tal de terra prometida, quem que ele ia achar lá nessa tal de terra prometida. Ele também com 100 anos de idade, Sara, diz a escritura aqui, de idade já avançada, creram também. E isso também lhe fora imputado para a justiça. Eles não duvidaram, diz aí no verso 20, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceram e dando glória a Deus, estando plenamente convicto que Deus também, se Deus falou com ele naquela idade, naquele momento, assim como Deus falou lá no início do chamamento dele, Deus também era poderoso para cumprir aquela promessa. Amém? Sabe que lição que eu tiro disso? A mesma palavra que alcançou a gente quando a gente começou os nossos passos de fé, é a palavra que está guiando a gente hoje. E é a palavra que pode trazer à existência coisas que não existem mais. Porque é por fé, é passos de fé, é jornada de fé. Não é por obras. Já pensou se Deus abençoasse a gente pela nossa obediência à palavra dele? Não é fé mais. E a gente não precisa também se gloriar diante de Deus, porque Deus não aceita esse tipo de vanglória, porque eu estou obedecendo a palavra, porque eu estou obedecendo a lei, porque eu estou obedecendo os mandamentos. Deus não aceita isso. Deus aceita a justificação pela fé, porque é pela a prática e é pela obediência à lei, mas de quem? Do filho dele, da promessa dele. Abraão creu na promessa, mas a promessa diria que haveria um cordeiro perfeito que seria imolado para
justificação de todos os pecados. Então, Deus, não é que Deus não quer que a gente obedeça à lei, mas a observância que Ele dá em quem obedece à lei é só do seu Filho. E Ele já obedeceu de uma vez por todas, quando encarnado e veio a esse mundo. Ele, como segundo Adão, que o primeiro falhou, né, o primeiro Adão falhou em obedecer a palavra, em dar ouvidos somente à palavra de Deus, por ter dado ouvido a outra palavra que não fora a de Deus, ele falhou. E aí Deus vai e manda o segundo Adão, Jesus Cristo. E esse não falha. Esse cumpre todo o chamamento dele como cordeiro perfeito, sem mácula, sem defeito, que foi levado ao matadouro. E diz a Escritura que, como uma ovelha muda, ele se calou perante os seus tosqueadores e deu cumprimento, então, na nossa justificação pela fé. Então, a mesma justificação que nós temos hoje é a mesma justificação que Abraão teve. A diferença é só momento histórico da encarnação de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, e Abraão foi milhares de anos atrás, mas a promessa é a mesma. A promessa é que haveria alguém. A promessa é que haveria um que obedeceria plenamente. Abraão estava, então, não indo em direção a uma terra, a um lugar, mas a uma pessoa. É nessa pessoa, nesse homem que foi enviado por Deus, Jesus Cristo, é nele que está toda a nossa segurança, nele que está toda a nossa justificação pela fé. Não é na igreja, não é em pastor nenhum, não é em padre, não é em religioso nenhum, não é em ninguém, a não ser em Jesus Cristo. Ele é a nossa promessa. É nele que a gente pode e tem segurança de dar, por estarmos nele e ele estar em nós, de darmos passos de fé. Porque ele chama à existência o que não existe. Amém? Glória a Deus. Alguma dúvida até aqui? Bênção. Verso 23. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Somente até aí que a gente vai ler a Escritura hoje. Amém? Vamos ler de novo esses dois últimos versos, 24 e o 25. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Quer dizer, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, ela nos leva a entender, e Paulo afirma isso aqui, que a plenitude do plano da justificação de Deus, da obra redentora de Deus o Pai, ela é plena, ela é completa com a morte e a ressurreição de Jesus. E que por causa da ressurreição dele, existe aí a nossa justificação. Só há justificação por causa da ressurreição de Jesus. Senão não faria sentido Jesus ter morrido. Ele teria morrido em vão. Morrido por pecados, mas uma morte em vão. E diz a palavra que se a gente crê em Jesus, mas não crê que ele ressuscitou dentre os mortos, a nossa fé também é vã. Né? Então, vamos lá. Ressurreição. Jesus morreu e ressuscitou. E diz aqui que ele ressuscitou por causa da nossa justificação. E a gente viu também que nessa jornada de Abraão, de passos de fé, e que o próprio Paulo afirma aqui em Romanos capítulo 4, que ele dava esses passos de fé e que Deus chamava à existência o que não existia. Correto até aqui?
Por que a gente ainda tem dificuldade de perdoar, então? A ressurreição de Jesus, se foi para a nossa justificação, ele traz à existência também a dificuldade de perdoar. E agora ela passa a ser uma opção plausível e possível. Porque se eu não crio, aí ela não é nem uma opção. Perdoar não é uma opção, se eu não crio. Mas se eu criei e me foi imputado por fé, eu fui justificado, pois pela fé eu sou considerado justo pela fé, por causa da ressurreição de Jesus, agora é possível perdoar. Porque a ressurreição dele traz à existência, e Paulo traz esse conceito aqui de trazer à existência aquilo que não existe. E a ressurreição dele, sobretudo, foi por isso. A ressurreição dele, como implicação na nossa vida, é para trazer à existência aquilo que não existe. Eu tenho muita facilidade em odiar pessoas. Pois é, mas Jesus ressuscitou, e se você creu nele, isso tem que ser quebrado, e agora você tem que ter... Agora há a possibilidade de você, além de odiar, que isso está dentro do seu limite, dentro do seu livre-arbítrio, porque livre-arbítrio só faz sentido quando você tem consciência do seu chamado, consciência de que você creu e que você foi justificado, porque se você não tem essa consciência de que creu e de que foi justificado, o livre-arbítrio só faz sentido nas questões terrenas e humanas e questões tateáveis, coisas que você pode ver. O livre-arbítrio, para quem creu, ele faz sentido no mundo terreno e no mundo espiritual, quem creu, porque agora a gente tem a opção. Então, se eu era uma pessoa que odiava fácil, agora me abriu uma possibilidade, pela ressurreição de Jesus, de que eu agora posso amar. E que ele me chama para amar. E que o mandamento dele é para que eu ame. E que eu não fui salvo por obedecer o mandamento de amar, e amar inclusive os inimigos. Mas é que eu sou salvo pela fé, mas eu fui salvo para amar. Eu não amo para ser salvo. É diferente agora. Segundo a circuncisão, segundo o farisaísmo, segundo o judaísmo, a salvação, e segundo Paulo argumenta aqui com a igreja de Roma, alguns achavam que a justificação era somente para os que criam na lei. Aí, por isso que ele fala, se for só para esses que a justificação veio, se foi só para esses que Jesus ressuscitou, pulando esse período histórico e avançando para a ressurreição de Cristo, anula-se a fé e a promessa. Não precisaria de Jesus ter encarnado, nem encarnado. Quanto mais morrer e ressuscitar. Porque é por fé. Então quer dizer que agora, por causa da ressurreição de Jesus, eu tenho N possibilidades agora que me foi aberta, que é tornada plausível para mim, praticável. Então, o que eu tinha dificuldade de fazer antes do meu chamado, agora porque eu criei e porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, e eu criei nisso, e isso me foi imputado para a justiça, eu agora consigo servir. E se eu consigo servir, eu consigo também amar, eu consigo também perdoar. Eu posso perdoar, eu posso amar, eu posso servir, eu posso contribuir. Eu posso deixar de ser avarento. Eu posso ser um bom marido, eu posso ser um bom filho. Eu tenho uma consciência agora de que eu sou um mau marido. Creu em Jesus, isso lhe foi imputado para a justiça, você creu na sua ressurreição? Seja um bom marido, seja um bom marido, seja um bom filho, seja um bom irmão, seja um bom irmão na sua comunidade de fé, sirva a sua igreja,
sirva os seus irmãos. Tem essa possibilidade agora. Glória a Deus. Mas porque a gente creu. Não foi porque a gente... Então, olha só, a sua salvação, Paulo está falando aqui, a nossa salvação, ela não tem a ver com a nossa obediência à palavra. Ela tem a ver com o que a gente creu. Pelo que a gente creu, aquilo lhe foi imputado por justiça. E Jesus ressuscitou de entre os mortos. E ele fala que ele ressuscitou por causa da nossa justificação, o qual foi entregue por causa também das nossas transgressões. A gente precisa ter essa consciência, que mesmo eu não tendo vivido lá, a morte dele foi por causa das minhas transgressões. E a morte dele também, e se ele ressuscitou, foi por causa e para a possibilidade da minha justificação. Mas não por obras, não por observância da lei, mas por fé. Porque Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça, e ele tornou-se o pai da fé, tanto dos circuncisos quanto dos incircuncisos. Será que no mundo existe mais incircuncisos ou circuncisos? Parece que é incircuncisos, né? Então ele é o pai dessas muitas nações. Mas ele não é o pai porque ele é aquele da qual deve ser adorado. Ele é o pai porque ele creu na promessa. E quem que é a promessa? Jesus Cristo, o qual morreu por causa das transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aleluia! Glória a Deus! Alguma dúvida, alguma pergunta? O que você tem, o que hoje a gente tem dificuldade de fazer, que é um mandamento da palavra? O que você tem dificuldade, essa justificação que Jesus atribuiu a nós, que ele derramou em nós, que ele dispensou ela em nós, em tornar a gente justo, não somente aqueles que observam a lei. Eu vou trazer sempre essa questão que Paulo trouxe aqui, não somente para aqueles que observam a lei, porque eles foram salvos também pela justificação, pela fé, não porque eles observam, mas também por nós. Olha o tamanho da possibilidade que Jesus abriu para nós de agora a gente poder obedecê-lo e ter prazer nisso, por causa da justificação pela fé. Então não é pela observância da lei, não é pela obediência à palavra, é pela fé. Então, dá um passo de fé. Faz um exercício. Pega um papel e escreve 5, apenas 5. Eu tenho várias, você deve ter várias também. Coloca 5 dificuldades que você tem de obedecer à palavra de Deus e que você sabe que você não obedecendo essas 5, você está pecando contra o Senhor. E você vai enumerar e aí você vai passar a praticar essa obediência, passar a fazer o contrário. Aquilo que você faz que é errado, passa a fazer o certo agora, porque nós fomos justificados pela fé. É como se abrisse um portal para a gente, um portal de toda possibilidade da gente agora dar passos de fé, sabendo, pois, que aquele que nos justificou também nos redime e nos aguarda para a redenção final do nosso ser. Amém? Faz isso. Não precisa trazer, não precisa compartilhar, mas se você quiser compartilhar depois, talvez na próxima semana ou em alguma oportunidade que você achar oportuna por causa dessa palavra, você fala, olha, aquele dia eu ouvi aquela palavra e eu tinha dificuldade de perdoar, de amar o inimigo, enfim, de fazer qualquer dessas coisas práticas, questões práticas mesmo, que você tem dificuldade. Se você tem dificuldade com dinheiro, com avareza, você é avarento. Se você tem dificuldade de servir, se você tem
dificuldade, você gosta de ser reconhecido perante as pessoas, isso tudo a palavra de Deus fala que isso é pecado, que isso é você trazer também vanglória para você. E a gente não está fazendo as coisas para nós, mas para o Senhor. E aí, se você achar oportuno, você testemunha. Olha, eu tinha essa dificuldade e por causa da palavra de Deus, né, eu comecei a praticar. Não achei fácil, realmente no início não vai ser fácil, mas por causa da ressurreição, porque ele ressuscitou, agora é possível. Porque a ressurreição dele, como Paulo disse aqui, é para trazer à existência aquilo que não existe. Então, se você era uma pessoa, se você era um ser em que não era habitado perdão dentro de você, a ressurreição dele possibilita isso, porque traz à existência aquilo que não existe. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Teu nome, Deus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Obrigado por essa palavra, obrigado por o Senhor ter falado conosco, obrigado pelo Senhor ter manifesto, Pai, a Tua vontade, a Tua palavra, através dessa palavra que foi lida aqui hoje, Pai, foi meditada, e que o Senhor faça com que essa palavra, Senhor, fique no nosso coração, que a gente, nem por vontade própria, a gente consiga, Pai, não praticar ela, que a gente se sinta incomodado, que o Teu Espírito Santo opere em nós de maneira que, se a gente não praticar a Tua palavra, não praticar os Teus mandamentos, ainda que a gente ache difícil, mas que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, Pai, nos incomode mesmo, para que a gente pratique, para que a gente obedeça, para que a gente, por causa da Sua palavra, e o Senhor chame à existência aquilo que não existe em nós. Que o Senhor traga à existência aquilo que não existia ainda. Em nome de Jesus, Pai, é isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus, opere em nós, opere aquilo que precisa ser mudado e transformado, Pai, no nosso coração, no nosso entendimento, Pai. Opere aquilo que precisa ser transformado, Pai, na nossa visão, no nosso discernimento, Pai, no nosso relacionamento, na nossa comunhão com o corpo de Cristo, Pai. Oramos em nome de Jesus, sabendo, pois, que conforme vimos aqui na Sua palavra, a Sua ressurreição foi por causa da nossa, serviu para a nossa justificação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.